Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao versículo 28, do versículo 34 ao versículo 36. Versículo 25: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra haverá consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, morrendo os homens de susto na expectação do que virá sobre todo o mundo, porque as virtudes do céu se abalarão. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a suceder estas coisas, erguei-vos, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa libertação. Velai, pois, sobre vós, para que não suceda que os vossos corações se tornem pesados com as demasias do comer e do beber, com os cuidados dessa vida, e para que aquele dia vos não apanhe de improviso, porque ele virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a terra e de toda a face e de toda a terra. Vigiai, pois, orando sem cessar, a fim de que vos torneis dignos de evitar todos esses males que devem suceder e de aparecer com confiança diante do Filho do Homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa leitura desta palavra de Deus, da Bíblia, do Evangelho do dia de hoje, do domingo, onde que se encontra também na celebração, na Santa Missa. Essa Bíblia é uma Bíblia assim da tradução muito da original, então ela tem umas palavras mais difíceis, do que você se encontra na liturgia, mas hoje a palavra está trazendo para nós um direcionamento, irmãos, muito importante para a nossa vida, para que a gente tenha um cuidado muito especial. Esse cuidado alerta, estou preparado. Qual é a profecia de Jesus? É um cuidado que vem trazer para nós uma abertura para o coração para se aproximar de Deus. Não é para a gente ter medo. A gente não pode ir para Deus com medo. Esse era o sentimento que me vinha quando eu li essa reflexão. Cuidado, alerta, estou preparado. É como se alguém estivesse te assustando para que você cedesse por susto. Sabe, irmão, Deus quer nós com o coração todo voltado para Ele. E Ele nos dá um caminho hoje na liturgia, na segunda leitura, na primeira leitura, a profecia, onde que nós temos a profecia ali em Jeremias, onde que fala para nós que verá esse homem justo, esse homem verdadeiro, da descendência de Davi. E aqui nós temos também, diante de 1 Tessalonicenses 3, do 12 até o capítulo 4, versículo 2, nos convida a crescer no amor um para com os outros e fazer essa vontade de Deus, que é a santificação. Irmãos, quando você ouve essas palavras, esse cuidado que hoje Jesus está nos falando, qual que é a profecia dele? Que ele vai voltar. Isso Deus, ele prometeu, eu vou voltar. Então a profecia dele é que ele vai voltar. Mas nós não podemos encontrar no nosso coração convivendo com os prazeres da carne. Como assim? Eu deixar que os prazeres da carne tomem conta de mim. E eu não me uno a Deus por amor a Ele, ao direcionamento que vem trazendo para nós, no mover dentro da igreja, meu irmão, quantos ensinamentos, quantos homens de Deus se levantando, sacerdotes, nos ensinando a convivência da prática do amor, a convivência da prática do amor com Deus, da prática do amor com o irmão, da prática do amor com nós mesmos. Porque a salvação é individual, mas ao mesmo tempo você tem que ter a convivência com os irmãos e tem que ter a convivência do principal, que é com Deus. Mas se Deus, como que eu vou conviver com Deus se eu não obedeço Ele?
O pecado de Adão e Eva distanciou o homem de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus, o novo Adão, a nova Eva, nossa mãe Maria, pela obediência, pelo amor, pela justiça, nos une a Deus e abre o céu para nós irmos a Deus. De que forma? Sendo obediente ao que Jesus nos ensina. E Ele nos pede hoje, irmão, cuidado no excesso do comer, no excesso do beber, e aí é embriaguez. Teve citações hoje falado assim, num estudo que eu fiz hoje, com um sacerdote, ele citou a palavra em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 6 ao 8, e depois Romanos do 13, do 8 ao 14, capítulo 3, versículo 8 ao 14. Ali nos pede para que a gente vigie, para que a gente seja sóbrio, e também nos fala sobre, para a gente não ser inclinado para as orgias, as bebedeiras e a desonestidade, para a gente ser sóbrio. O que significa a palavra sóbrio? Que não é voltado o nosso coração para o efeito de bebidas, das drogas, né? É o que tira a nossa lucidez, é o que nos tira da presença real do meu eu. Então, querido irmão, é esse cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, voltado para Deus, para nós mesmos, é que eu não caia no excesso do comer e beber, porque eu posso dizer assim, comamos e bebamos, e sejamos felizes, porque o que nós vamos levar é somente o que a gente come e o que a gente bebe, a gente não vai aproveitar nada. Então vamos comer, vamos beber. Então, querido irmão, essa palavra é uma palavra mentirosa. Por quê? Porque é uma palavra que te leva aos prazeres da carne, ao excesso do comer, ao excesso do beber. E Jesus hoje deixa bem claro que a gente não se encontra assim. Por quê? Porque nós vamos estar diante dele. Ele não veio para condenar, como eu sempre falo, mas ele veio para nos salvar, nos dar um caminho da verdade. A verdade liberta. Então a pergunta para nós hoje é: estou vigiando? Estou sendo sóbrio? Como que está sendo o meu comportamento? Ser vigilante é a convivência com amor, certo? A convivência com amor, com a caridade, com Deus, com o irmão e comigo mesmo. Eu estou sendo esse homem vigilante, essa mulher vigilante? Será que eu estou indo para o excesso do comer, do beber? Será que eu estou indo para o excesso do ódio, da ira, da inveja, para o pecado mortal? Será que eu estou deixando me inclinar para essas situações? Sabe, irmão, e uma coisa leva a outra. A bebedeira, o vício da droga, os vícios leva a pessoa a ficar estressada se não tem, leva a pessoa a uma convivência exagerada das palavras, a se prostituir, a falar coisas que não deve, embriagado. Então, querido irmão, a sobriedade é que você esteja consciente, e também assim na vida espiritual, com o amor, que a gente possa conviver com amor com os irmãos. É uma convivência do amor de que forma? Dizendo a verdade. Porque a verdade tem que ser dita. A verdade é que cura. A verdade com amor cura. Que pai que vai falar para o filho: você está indo para o inferno, vai para o inferno, se vira? Não, você tem que dizer a verdade. A verdade, irmão e irmã, tem que ser dito para curar, para libertar. É o que Jesus fez. Ele foi crucificado. Ele disse a verdade. Como ele disse aqui: não comeis e bebeis exageradamente, não seja sóbrio. Como diz a palavra dele, nos ensina, é óbvio. Ele nos dá os sacramentos, ele nos dá os direcionamentos da igreja, ele nos deixa na igreja, por isso que ele convida a nós ter essa convivência. Nós não idolatramos a igreja, nós amamos e idolatramos a Deus, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Lá Paulo vai dizer em Coríntios, ele é a cabeça e nós somos os membros. E nós fazemos parte de Jesus. Eu quero fazer parte de Jesus, ele deixa para nós um direcionamento. Nessa igreja formada pelos apóstolos, porque senão não tinha sentido. Ele tirar lá do meio dos discípulos 12 apóstolos para que direcione ali as suas ovelhas, onde que Pedro, a cabeça visível hoje da igreja de Cristo, onde que depois ele deu a vida, foi um mártir, morreu por nós, para que a verdade seja dita, e foi deixando seus sucessores, que chegamos hoje até o Papa Francisco, que quer dizer para nós esse pai espiritual, como nós vimos lá Paulo falando, onde que chamaram ele de pai espiritual. Por quê? Porque é ele que conduziu a conversão, é ele que está conduzindo aquele povo, mas ele é a cabeça visível aqui, mas voltado para Jesus. Ele nos dá na persona de Cristo.
Sabe, irmãos, assim também a nossa fé católica. Nós cremos na nossa Mãe Maria, nos santos. Eles não estão ali para viver uma santidade, para ser idolatrado, mas para ser bons exemplos. E os bons exemplos começam na Igreja de Cristo. Os santos, aí nós temos que olhar ali para os santos, para as pessoas que foram a convivência com Jesus, direcionada para Jesus, porque na Igreja de Cristo ele tem que ter santos. E esse santo, sede santo como eu sou santo, ele nos fala hoje na segunda leitura. Dando continuidade, essa santidade é o quê? É a convivência ao ponto que transpassa a presença de Jesus nesses homens. Como nós vemos o Padre Pio tinha chagas, né? Nós vemos os santos aí tudo convivendo com uma graça ao extremo com Deus. É a presença dele viva nessas pessoas. Então, queridos irmãos, por que eu estou citando isso? Para que a gente não tenha dúvida, para que a gente tenha um discernimento com o cuidado que eu devo ter comigo, com os irmãos. Ser vigilante é cuidar, ser vigilante é viver no amor a Deus, ao irmão e a mim mesmo. E aí você faz um exame de consciência. Como que eu estou sendo diante do vigiar na palavrinha amor comigo mesmo? Eu estou confessando, eu estou vivendo os sacramentos, eu estou vivendo corretamente o que Deus me pede? Aí com os irmãos, eu estou passando o amor correto, estou sendo verdadeiro, dizendo a verdade, dando bons exemplos, eu estou levando esse irmão para o amor de Deus, ou as minhas atitudes me condenam, as minhas atitudes levam eu a levar esse irmão a pecar junto comigo? O que nós temos mais hoje, irmãos, é pessoas que convivem com o pecado e quer que todo mundo vai com ele ou com ela, né, que se compadeça com o pecado. Aí querem trocar a palavra de Deus, querem fazer a igreja deles, querem fazer a doutrina deles, né? Não, nós lemos somente a palavra, nós estamos aqui, ó, a palavra diz, para não idolatrar. Opa, mas espera aí, se o próprio Deus mandou fazer uma serpente de bronze e se ajoelhar, quer dizer que Deus, ele contradiz? A idolatria, querido irmão, é você ter outro Deus no lugar de Deus, é você colocar tudo que está aqui neste mundo, até você que está se achando e julga, né, que os católicos é idólatra, que a igreja é uma idolatria, que nós idolatramos o nome igreja, que agora nós temos que ser obedientes à igreja. Quem deixou a igreja foi Cristo, certo? Quem deixou a igreja, quem deixou tudo se mover, esse ensinamento foi Cristo. Depois você vai falar lá com Jesus, a hora que ele voltar. Por que você deixou a igreja para nós obedecer? Por que você deixou a doutrina? Chama obediência aos mandamentos de Deus. Se eu não consigo ser obediente, irmãos, a quem vejo, você vai ser obediente a Deus? Que você não vê? E aí está a cabeça visível que é o Papa. E ele não foge de nenhum ensinamento de que deixado por Jesus. Se ele fugir, ele vai ser cobrado também. E de que forma? Por isso que temos os bispos, por isso que nós temos os sacerdotes, por isso que nós temos um conjunto igreja, o mundo inteiro. E aí, meu irmão, a igreja doméstica, o meu agir com Deus, o meu agir com o irmão e o meu agir com mim mesmo. Colocando a mão no teu coração e diante desse direcionamento que Deus nos dá hoje, diante de um cuidado especial, diante de um preparo especial e da promessa de Jesus que ele vai voltar, irmãos, que a gente possa ser consciente disso. Pode ser nesse exato momento que nós estamos fazendo essa leitura, glória a Deus. Pode ser amanhã, depois da manhã, hoje de tarde, não sabemos a hora. Mas a questão é, eu estou preparado? Eu estou preparado agora? Porque se ele voltar agora, como que Deus, eu me colocaria diante dele no julgamento? Querido irmão, Deus não vai condenar. Ele vai dizer assim, a tua escolha te condenou. Você quer ir para o inferno? Está aqui o caminho. Você escolheu os prazeres da carne, você escolheu o adultério, você escolheu ferir os 10 mandamentos que eu deixei. Está aqui o teu caminho, o teu destino está ali, pode seguir. Agora aquele que sofreu, lutou, mas me honrou, foi justo, foi verdadeiro, seguiu minhas palavras, como o meu filho fez, vem a mim, as minhas ovelhas, os cabritos, vai ao seu destino. Arderão no fogo do inferno, com muita dor e ranger dos dentes. Foi palavra dita por Jesus. E aqueles que sofreram, mas foram fiel, e se alegraram, sofreram, foram fiel na palavra, na verdade, vinde a mim, alegrai-vos, porque aqui você não terá mais fome, você vai ter uma alegria plena, não terá mais lágrimas, é uma vida eterna com Jesus, com Deus. Queridos irmãos, essas palavras foram para abrir nossos olhos. Como eu estou? Estou preparado? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Daqui a pouquinho, né, temos a missa 8 horas, temos missa 9h30 também na comunidade Rainha dos Apóstolos, na Matriz 8 horas, à noite missa na Matriz. Não deixe de ir na missa. Faltar a missa ao domingo, você podendo ir por preguiça, por desfazer da verdade, é pecado mortal. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, que Deus abençoe.